É hoje a minha convidada, a professora Jerónima Teixeira, que esteve neste encontro que acabámos de ver. Ela é médica especialista em ginecologia e obstetrícia, investigadora da Universidade Nova de Lisboa e também do Imperial College de Londres. Obrigado por estar connosco aqui no 2010. Nós vimos aqui uma série de resultados de investigações internacionais. Qual é, do ponto de vista científico, qual é a legitimidade de aplicar, assumir essas conclusões noutros países, nomeadamente em Portugal? Ora bem, portanto, vários destes cientistas que apresentaram os seus trabalhos publicaram os seus resultados já em revistas de grande cotação e, portanto, esses trabalhos foram todos já avaliados, aferidos e, como em vários outros aspectos da ciência, não havendo variações de raça, portanto, de um modo geral, um dado científico é aplicável portanto, à comunidade em geral. E tem pressupostos que são conhecidos, esses que são os próprios também, não é? Portanto, são aplicáveis também à população portuguesa. Nesse sentido, a sua experiência é fundamentalmente no Imperial College, tem investigado muito lá, mais na área da dor fetal, não é? Já se pode hoje em dia dizer perfeitamente que o feto também sente dor? Sim, portanto a minha investigação no Imperial, que de facto é uma experiência única e ótima de qualidade de trabalho, é uma das melhores universidades do mundo e, portanto, permitiu um estudo, foi uma janela de oportunidade de estudar o feto humano e a minha investigação é na grávida saudável, na grávida com patologia e fizemos um estudo que demonstrou, havia uma época em que, portanto, o número de técnicas invasivas ao feto exigia que lhe introduzíssemos determinadas agulhas, determinadas terapêuticas para ser feitas e então eu resolvi estudar a resposta do feto a esse estímulo potencialmente doloroso. E, portanto, foi um estudo que demorou muitos anos, uma equipa toda a colaborar e chegou-se à conclusão que o feto humano sujeito a um estímulo potencialmente doloroso tem uma resposta cardiovascular e hormonal compatível com a dor tal e qual como no adulto humano. Portanto, avaliaram, fizeram análises, fizeram medições, digamos assim, e chegaram a essas conclusões? Sim. E, portanto, os trabalhos foram publicados desde o princípio, desde o início do projeto, que passa por variadíssimos profissionais do top na área. Durante o período de investigação, também há controle de qualidade da investigação, as equipas são supervisionadas e depois foi publicado em revistas de cotação internacional e indubitável. Claro. É um tipo de investigação que não é feita em laboratório propriamente, ou melhor, o laboratório é o terreno, digamos assim, não é? A minha investigação, portanto, é com grávidas, como eu mencionei. Depois, por exemplo, uma parte da investigação incluía a colheita de sangue fetal e então esse sangue fetal era avaliado por, portanto, cientistas no laboratório com muita expertise em medir determinadas hormonas numa quantidade mínima de sangue fetal. Falou-nos, ao longo de vários anos, quantos casos, digamos, em uma população que é estudada, são 100 mulheres, são 1000 mulheres, qual é a dimensão de uma amostra para um estudo? Ora bem, portanto, hoje em dia seria muito difícil ou quase impossível repetir o estudo, porque o número de fetos com indicação para esse tratamento tem diminuído muito devido a tratamentos que se dá à mãe e que evita depois o problema no feto. Portanto, milhares é dificílimo, mas, portanto, temos centenas de casos em que são estudados ao longo do tempo. Foi, como eu referi, uma janela de oportunidade em medicina fetal, é por isso que o estudo é um marco na medicina fetal e continuará a ser por muitos anos, porque hoje em dia seria quase impossível repetir o estudo. Qual é a vantagem, digamos assim, comparativa? Porque é que foi possível fazê-lo em Londres e não era possível fazer isso aqui em Lisboa, por exemplo? Ora bem, eu acho que em Lisboa, por exemplo, eu estou ligada à Universidade Nova de Lisboa e já há uma mentalidade muito aberta e de projeção para o futuro, o investir em colaborações com instituições internacionais traz muita vantagem para a instituição, para o país, não só em termos de prestígio científico, até de verbas financeiras que poderão atrair cientistas e profissionais do outro lado, mas muitas vezes depende também da questão dos números. Por exemplo, nós em Londres temos 12 milhões de habitantes, em Inglaterra tem 70 milhões e, além disso, os centros de medicina fetal são centros de referência mundial. Portanto, o número de casos é completamente diferente e a experiência que se adquire. Eu queria voltar ainda um bocadinho atrás à questão daqueles estudos sobre o aborto.
Como é que é em Inglaterra esta relação da ética? Porque isto mete, portanto, quando se fala do aborto e das consequências para a mulher de fazer um aborto, há sempre questões éticas. Como é que se aborda isso com o próprio doente, com a própria mulher? Como é que a ciência e a ética se jogam nesse plano já da relação com o doente? Ou com Tem havido muitas, portanto, mais a nível, a maior parte do contacto é feito a nível do chamado GP, que é o clínico geral. Sim. Portanto, a grávida que pretende abortar, de um modo geral, o contacto é com o GP. E aquilo que tem nos últimos anos vindo, de facto, à luz, ao conhecimento, é que, de facto, portanto, quando a grávida, quando há tempo para conversar com a grávida e expor o lado positivo, o lado negativo, porque de facto a maior parte das mulheres numa situação de uma gravidez indesejada é uma situação complexa, não sei, e muitas vezes nestas situações não é a melhor altura para se tomar uma decisão, e qualquer que seja a decisão vai afetar a vida da mulher, e a mulher tem tendência a pensar só na questão, nas consequências de ter o filho. Sim. Mas de um modo geral dá menos peso às consequências do aborto, e que também são consequências com que ela vai ter de viver para a vida toda. E em Inglaterra isso está avançado, digamos assim, esse plano de discussão ou de aconselhamento? Tem-se posto uma ênfase muito grande, sim, principalmente porque os números têm aumentado, mesmo o próprio Lord, que introduziu o abortamento, disse recentemente que nunca previu que se chegasse a este estado, e portanto tem havido maior atenção e centros a dar apoio, e por exemplo há várias clínicas gerais que dizem que quando despendem desse tempo, 50% das mulheres decidem não praticar o aborto, e num dos estudos que foi feito ficam satisfeitas, portanto, com a decisão que tomaram. Enquanto mesmo não acontece com as mulheres que praticaram o aborto das sequelas psicológicas, apesar de não ser a minha área, mas que há estudos publicados. Claro, isso fica um alerta também para essa necessidade então desse tipo de apoio. Antes de lhe agradecer por ter estado hoje aqui connosco, queria que me deixasse 2 ou 3 referências de sítios na internet que as pessoas possam consultar sobre estas áreas, nomeadamente a dor fetal de que nos falou e enfim, estas áreas. Eu tinha falado aqui num que é o PubMed. Sim, portanto é uma database, base de dados usada, portanto em muitos artigos de medicina, e portanto tenho acesso facilmente aos meus trabalhos, por exemplo, sobre a dor fetal, foram publicados no American Journal of Obstetrics and Gynecology, às vezes também pôr o título da revista, ou então o próprio nome e o feto, e há uma, portanto, do modo geral aparece, até o próprio nome já aparece muito dos trabalhos. A outra referência que tenho aqui... DocGuide é mais provavelmente especializada para nível médico ou de ciência. É uma base também de artigos? De artigos, sim. Mas que também é de fácil uso pela população em geral. Não é só mesmo para os não. Também pode ser utilizada pelo nosso auditório, quem quiser ir saber mais sobre estes assuntos. Professora Jóniba Teixeira, muito obrigado por ter estado aqui no 2010 e ter partilhado connosco esta sua experiência e os seus resultados. Muito obrigada. As sugestões de navegação